de paz, que ao despertar de um novo homem nos induz. Te conclama, irmão, de última hora, a ingressar nesta seara de luz. Te conclama, irmão, de última hora, é agora, a ser mais um dos trabalhadores de Jesus. Este templo de amor e de paz, que é o despertar. Então, boa noite a todos, queridos irmãos e irmãs. Agradecemos a presença de todos aqui, dos nossos irmãos internautas que nos acompanham de seus lares. Agradecemos também a presença da espiritualidade amiga, rogando proteção, auxílio, inspiração, para que possamos estar realmente presentes aqui, vivenciarmos esse momento em toda a sua integridade, para que possamos absorver os ensinamentos que os espíritos amigos vêm nos trazer e levar para a nossa vida, porque é esse o grande objetivo. A gente vem aqui, angaria os conhecimentos necessários para que a gente possa aplicar no mundo lá fora. Então, hoje nós vamos conversar um pouquinho a respeito dos capítulos 9 ao 12 e vamos dar início então. Vamos fazer inicialmente uma pequena recapitulação para a gente conseguir se situar nos pontos que a gente vai abordar aqui na noite de hoje. Seguem Antonina e outra irmã desdobradas, acompanhadas de Clarencio, Hilário e André Luiz, rumo ao Lar da Bênção, ao encontro de Marcos, que é o filhinho de Antonina, que desencarnou por pneumonia, bem como de Júlio, que é o rebento amado de Odila, que foi desencarnado por afogamento, e do filhinho também desencarnado da outra irmã, que não é mencionado o seu nome. Então, a gente observa aqui que a gente tem 3 irmãos desencarnados, o Clarencio, o Hilário e o André Luiz, e 2 irmãs que estão encarnadas, mas desdobradas, ou seja, elas estavam adormecidas e o espírito prosseguiu no plano espiritual rumo ao Lar da Bênção e encontro aos seus filhinhos desencarnados. Uma pequena observação que a gente já pode fazer aqui inicialmente é a misericórdia divina. Deus, o nosso Pai soberanamente justo e bom, não permite que nós fiquemos afastados dos nossos entes queridos em definitivo. Seria contraditório se fôssemos convidados a vir à Terra restaurar a lei de amor, de justiça e de caridade nos nossos corações e, assim feito, nós tivéssemos que nos separar daqueles entes que nós amamos. Então, nós percebemos aqui que essas mães receberam a misericórdia de, mesmo estarem vivendo em planos diferentes, em algum momento durante o sono, poder ir lá rever os seus filhinhos queridos. A misericórdia divina, ela nunca nos abandona. A gente trouxe aqui alguns trechos para análise. Clarencio movimentou a destra, indicando-nos o quadro sublime a desdobrar-se sob a nossa vista. Doce melodia que enorme conjunto de meninos acompanhava, cantando um hino delicado de exaltação do amor materno, vibrava no ar. Aqui e ali, sob tufos de vegetação verde clara, muitas senhoras sustentavam lindas crianças nos braços. Então, aqui a gente pode perceber um pouquinho da beleza que é essa colônia espiritual, onde se encontra o Lar da Bênção. Alô? Estão me ouvindo? É interessante aqui observar, porque é uma dúvida que a gente tem, como é o desencarne das crianças? Então, o livro está mostrando uma imagem. É claro que cada situação vai ter um cuidado especial, vai ser destinada de alguma forma específica. Então, tem casos e casos, mas nós vamos estar tendo a oportunidade de estudar na noite de hoje um cenário de uma colônia espiritual que abriga crianças recém-desencarnadas. Então, sana um pouquinho dessas dúvidas que a gente tem de como é essa destinação, como é o cuidado no plano espiritual, como desencarnam esses seres ainda tão jovens, tão pequeninos. E prosseguindo,
é o lar da bênção, informou o instrutor satisfeito. Nesta hora, muitas irmãs da terra chegam em visita a filhinhos desencarnados. Temos aqui importante colônia educativa, um misto de escola de mães e domicílio dos pequeninos que regressam da esfera carnal. Então, a gente observa aqui que lá no Lar da Bênção também se encontram mães em processo educativo. Mães que muitas vezes falharam na sua maternidade enquanto encarnadas, também se dirigem a esses locais para ali tentar se reestruturar, reaprender o grande ofício sagrado da maternidade, para depois voltar e receber novamente os seus filhinhos nos seus braços. Como também é domicílio dos pequeninos, como a Karine falou. A gente vai observar um pouco mais à frente que nem todos têm o mesmo destino, e o processo de desencarne, como a gente já o sabe, não é igual para todos. Mas nós sabemos que, como falamos anteriormente, a misericórdia divina é infinita e sempre tem os seus meios, sempre tem a sua maneira de auxiliar os seus filhos. E é por isso até que a gente tem que tomar um cuidado muito grande. Quando nós estudamos essa obra, assim como as demais obras do André Luiz, a gente não pode generalizar o que está vendo aqui. São situações particulares que ele vem mostrando de uma situação que está sendo estudada num processo de auxílio que eles estão desenvolvendo. Então, a gente não pode criar aquela imagem de que qualquer caso semelhante se decorre dessa forma. É importante a gente ter em mente que isso aqui é uma particularidade, é um exemplo, mas que de outras maneiras isso também pode se dar. O que nós precisamos já desenvolver na nossa maneira de entender como a espiritualidade funciona é que eles analisam tudo. Eles levam em consideração todos os aspectos. Os nossos aspectos de vidas anteriores, os nossos débitos, os nossos créditos, o que a gente fez em vida, mesmo que nesse curto espaço de tempo. Então, tudo isso é levado em consideração para determinar como vai ser as ações que eles vão tomar, os encaminhamentos que eles vão dar daqui para frente, nesse processo de desencarne, enfim. Exatamente. As leis divinas, elas funcionam nas nossas vidas de uma forma extremamente minuciosa. Por que disso tudo? Porque o objetivo das leis é nos conduzir à perfeição relativa. Então, para que nos tornemos relativamente perfeitos, nós precisamos realmente ter um processo bem meticuloso, bem imparcial e bem contundente. Então, as leis, quando agem em nós, elas observam tudo. Todas as nossas reencarnações, tudo aquilo que passamos, que vivenciamos, as pressões que sofremos no dia a dia, tudo aquilo que nos levou aos nossos atos equivocados ou mesmo aos nossos acertos. Então, é tudo um processo muito minucioso. A inteligência divina, sabemos que é soberana e suprema, então sempre vai agir de acordo com a necessidade de cada um de seus filhos. Clarencio fez sinal para as irmãs vigilantes que se responsabilizavam pelos entretenimentos no parque, como a solicitar-lhes proteção e carinho para as nossas associadas de excursão. O pequeno Júlio não se encontra no grupo, ainda sofre anormalidades que lhe não permitem o convívio com as crianças felizes. Acha-se no lar da irmã Blandina. Rumemos para lá. Então, nós percebemos que o Júlio ainda não está em condições de conviver ali com as outras crianças. Ele está abrigado no lar da irmã Blandina. O Luiz, na última semana, nos deixou uma questão bem interessante a respeito de quem seria a irmã Blandina. Alguém fez essa pesquisa? Alguém sabe quem é a nossa querida irmã? Exato, exatamente. A irmã Blandina é a nossa querida Meimei, um espírito muito amoroso, que se dedica a proteger a infância e a adolescência. Então, ela é responsável pela evangelização nas casas espíritas, trabalha no plano espiritual e, além de aparecer na obra Entre a Terra e o Céu, aparece também na obra do Emmanuel, Ave Cristo. Quem tiver interesse em fazer uma busca depois, vale muito a pena conhecer a história da Meimei, esse espírito tão bondoso, tão amoroso, que está aí até hoje auxiliando o Mestre Jesus na obra de evangelização. Relembrando sempre que perante ao Pai todos nós somos crianças necessitadas de evangelização, necessitadas do exemplo do nosso modelo e guia, Jesus.
Então, todos nós estamos também abraçados pela Meimei nesse processo de crescimento e de avanço espiritual. Queria só fazer uma observação que é interessante, né? Se nós pararmos para observar, é um exemplo de humildade, porque é um espírito muito evoluído, que trabalha abnegadamente em uma frente de trabalhos enorme, nesse sentido, como a Marcele falou, mas que ainda assim não faz a questão do reconhecimento. A obra poderia ter colocado claramente o nome pela qual ela é conhecida no meio espírita, e simplesmente se adotou um outro nome que faz com que a gente desconheça quem é aquela entidade. Porque no trabalho assistencial não importa quem está fazendo, o que importa é o serviço. Então, fica aí mais essa lição que passa quase que despercebida, mas que é um exercício que a gente tem que começar a fazer, porque ainda é muito característico de nós, encarnados, fazermos o trabalho assistencial ou o que quer que seja na nossa vida, esperando o reconhecimento, principalmente dos homens. E, na verdade, o trabalho assistencial ele é um trabalho de entrega. A gente está fazendo por auxiliar, por ver o resultado na vida de outras pessoas. Então, não importa quem está fazendo, não importa o emissário, importa a mensagem. Exato. Então, esclarece a nossa querida Blandina. Nosso Júlio, até hoje, ainda não se refez completamente. Ainda grita sob pesadelos inquietantes, como se estivesse a sofrer sob as águas. Chama pelo pai constantemente, apesar de parecer mais receptivo ao nosso carinho. Insiste pela volta a casa todos os dias. Então, nós observamos que o Júlio ele está passando por um processo de sofrimento. Ele não teve um desencarne muito tranquilo. Então, como nós sabemos estudando o Espiritismo, nós levamos para o plano espiritual tudo aquilo que nós construímos aqui, enquanto encarnados. Ainda não se mostrou em condições de partilhar os estudos com os outros? Perguntou o ministro interessado. Não, informou a interpelada solícita. Aliás, os nossos benfeitores, Augusto e Cornélio, que nos amparam frequentemente, são de parecer que ele não conseguirá adquirir aqui qualquer melhora real antes da reencarnação que o aguarda. Traz a mente desorganizada por longa indisciplina. Então, a gente observa que mesmo no plano espiritual, recebendo todo o auxílio e toda a proteção, o reencarne do Júlio é urgente. Então, para que ele possa recuperar todo o seu corpo físico, que foi muito dilacerado durante as suas últimas reencarnações, ele vai precisar reencarnar em breve para que ele possa se recompor numa nova existência ante a todos os débitos contraídos perante a lei que ele adquiriu em existências anteriores. Só relembrando, o Júlio teve no seu pretérito em reencarnações anteriores o suicídio. Então, por isso ele tem toda essa história de perturbação, tanto no plano físico quanto no plano espiritual. E a gente vai observar um pouquinho mais à frente também, que o Júlio trazia na reencarnação pregressa, a essa que nós estamos relatando, o mesmo nome de Júlio, só para não haver confusões, mas mais à frente tudo isso vai ficar mais esclarecido. Diariamente, recebe o auxílio necessário, esclareceu Blandina com humildade. Eu mesma sou enfermeira, então a Blandina é enfermeira pessoal do Júlio. Passes e remédios não faltam. Então, bom aqui a gente relembrar a importância do passe. Mesmo quando estamos encarnados, nos ajuda a recompor o nosso corpo espiritual, bem como quando já estamos desencarnados, também é utilizado como meio de refazimento. Agora a gente vai conhecer um pouquinho sobre a história do Júlio. E a irmã conhece o caso em suas particularidades? E a Blandina responde, sim, conheço. Então vamos conhecer, vamos entender agora o porquê que isso tudo aconteceu com o Júlio. Castigo divino? Sabemos que não, que Deus é soberanamente justo e bom. Apenas a lei de causa e efeito funcionando, mas sempre associada à misericórdia. Uma coisa interessante também aqui é que a gente vai percebendo que esses instrutores, esses mentores espirituais envolvidos nessa tarefa de assistência, esses que encabeçam o grupo de auxílio,
eles são extremamente cuidadosos em descobrir, desvendar, estudar todas as particularidades do passado daqueles envolvidos na tarefa assistencial, naqueles que precisam da assistência. Não é um trabalho feito de qualquer maneira, de maneira brusca, de maneira rápida. Tem um estudo muito detalhado feito por eles, então é uma coisa muito minuciosa, e aí a gente vê o que a Marcele está falando dessa misericórdia divina que inspira esses espíritos a fazerem um trabalho de maneira assim tão abnegada mesmo, porque não é fácil, requer uma estrutura espiritual, uma hierarquia espiritual que não é qualquer um de nós que possui, porque é um trabalho de entrega. É muito bacana, a gente vai vendo que em diversos momentos da obra, esses mentores principais, esses guias, eles param para estudar, para entender como é aquele processo do indivíduo, para saber qual a melhor decisão, qual o melhor caminho tomar. E nesse processo não existe pressa. Eles fazem no tempo que for preciso, desde que seja a melhor coisa para aqueles indivíduos. Então, muitas vezes a gente acha que o que eles estão fazendo não vai resolver ou não está sendo suficiente, mas a gente, no desfecho da história, percebe que tudo foi cuidadosamente planejado. Exatamente. E a gente também, pensando na nossa vida, no nosso dia a dia, às vezes a gente observa um determinado caso, uma determinada situação, uma pessoa em equívoco, e a gente julga ali por aquele momento. Mas na espiritualidade não funciona assim. A espiritualidade vai sempre observar o todo, o conjunto, como a Karine bem observou. Então, nós não temos a capacidade de julgarmos os nossos irmãos, porque não conhecemos o contexto de tudo. Nós não sabemos o que levou aquele determinado indivíduo a ter determinada atitude naquele determinado momento. Então, é bom a gente observar sempre os nossos julgamentos. Será que estamos sendo justos quando nós nos dispomos a nos colocarmos no lugar da divindade e proceder com julgamentos antecipados e muitas vezes irrefletidos e que ferem e que machucam, porque os nossos pensamentos, eles são condutores de energia em direção ao outro. Podemos ferir ou aliviar, e o convite é sempre que aliviemos. A justiça pertence a Deus, a nós cabe o amor e o perdão sempre. Então vamos ver o que aconteceu com o pequeno Júlio. Júlio envolveu-se em compromissos graves, desentendendo-se com alguns laços afetivos do caminho no século passado, confiou-se à extrema revolta, aniquilando o veículo físico que lhe fora emprestado por valiosa bênção. Nosso corpo físico é uma bênção divina, é uma ferramenta de trabalho e nós somos responsáveis por ele. Devemos cuidar, devemos exercitar, devemos fazer tudo o que estiver ao nosso alcance, mas nunca esquecendo que a parte principal que nos cabe é cuidar do espírito imortal que somos. Rendendo-se à paixão, sorveu grande quantidade de corrosivo. Então, nós vemos aqui o processo de suicídio do Júlio se iniciando. Alimentando a ira e a revolta devido à situação que aconteceu com ele, que nós vamos verificar um pouco mais à frente, ele se entregou à ideia infeliz do suicídio. Salvo a tempo, sobreviveu à intoxicação, mas perdeu a voz em razão das úlceras que se lhe abriram na fenda glótica. Então, ele conseguiu ser salvo. Mas, ainda aí, não se conformando com o auxílio dos colegas que o puseram fora de perigo, alimentou a ideia de suicídio sem recuar. Júlio teve uma segunda chance. Foi assim que, não obstante enfermo, burlou a vigilância dos companheiros que o guardavam e arrojou-se à funda corrente de um rio, nela encontrando o afogamento que o separou do envoltório carnal. Então, nós vemos que, além de ingerir o corrosivo, que fez com que ele perdesse a voz, ele ainda, inconformado e revoltado, se jogou na corrente de um rio, retirando a vida do próprio corpo físico, prosseguindo na espiritualidade, com as consequências daquilo que ele havia feito em si mesmo. E aí, só fazendo um link, ele se matou dessa forma na vida anterior, e na vida que a gente estava estudando aqui, acompanhando pela história, ele, criança, acabou desencarnando vítima de um afogamento. Então, muitas vezes, aquilo que a gente enxerga como tragédia, como injustiça, faz parte de uma lei muito maior de Deus
envolvendo o amor e a misericórdia, como a Marcele falou, porque nada que provém de Deus não é bom, não vem do bem e da misericórdia divina que Ele possui, no infinito amor que Ele desvela por cada um de nós. E tudo isso tem toda uma lógica. Então, nós enxergamos uma parcela muito pequena da coisa. Quando o leque vai se abrindo e a gente vai entendendo todo esse contexto, da maneira como esses mentores enxergam, a gente começa a reconhecer a providência divina, a misericórdia e o amor do Pai, que permite que a gente resgate, mesmo que por meio da dor e do sofrimento, os erros que nós fomos responsáveis em causar a nós mesmos. E voltando um pouquinho na história, como a Karine mencionou, a gente relembra lá atrás que o Júlio, pequenino, estava na praia, acompanhado da Zulmira, que era sua madrasta, do seu pai e da sua irmã. O seu pai e a sua irmã se afastaram, ele ficou junto com a madrasta, a Zulmira. Ele trouxe no seu projeto de reencarnação a necessidade desse desencarne através do afogamento. Porém, a Zulmira, como tinha muito ciúme da relação do Júlio com o pai, ela acabou por negligenciar o auxílio a ele. Ou seja, não obstante ele precisasse passar por aquele processo, a Zulmira adquiriu para ela um processo de culpa, ou seja, ela, por não tê-lo ajudado, carrega em si o processo de culpa que faz o link de obsessão dela com a Odila, que era a primeira esposa do Amaro. Então, a gente vai observando aí, a gente vai começando a compreender melhor a história, a relação que há entre os personagens. E voltando à questão do suicídio. Vamos fazer um parêntese aqui, porque nós sabemos que atualmente temos muitos suicídios. Passamos por um período de muita dificuldade no nosso planeta, sabemos disso, estamos vivendo num planeta de provas e expiações, então é inevitável que isso aconteça nesse momento. Mas sempre que estivermos em processos de dificuldade, em que estivermos passando por alguma revolta, por alguma ira, por alguma tristeza muito profunda, que nós não fiquemos isolados dentro de nós mesmos, alimentando os monstros que hão de nos devorar lá na frente. É sempre bom a gente quebrar esse vínculo pernicioso com as ideias de que escapar da matéria nos trará alívio e felicidade. Isso não ocorrerá. Nós vemos em inúmeras obras espíritas o resultado que é muito doloroso quando nós nos entregamos à infeliz ideia do suicídio. Então, que possamos sempre conversar, sair do nosso quarto, ir a uma casa espírita ou algum templo religioso que nós frequentemos, conversar com um amigo, receber alguma orientação que nos tire aquela ideia. Porque sempre o que vale a pena é continuar, é nós enfrentarmos as dificuldades que nós nos comprometemos a vir aqui e resolver, enfrentar tudo isso acreditando sempre que toda dor, todo sofrimento é passageiro. Nada que nos traga sofrimento é eterno. Tudo há de passar em algum momento. E vale a pena a gente esperar para ver. Vale a pena a gente continuar. A vida nos convida a isso, a enfrentarmos as dificuldades e prosseguirmos, porque o amparo divino nunca nos falta. Na vida espiritual, o Júlio sofreu muito, carregando consigo as moléstias que ele mesmo infligira à própria garganta e os pesadelos da asfixia, até que reencarnou junto das almas com as quais se mantém associado para a regeneração do pretérito. Infelizmente, porém, encontra dificuldades naturais para recuperar-se. Lutará muito antes de incorporar-se a novo patrimônio físico. Não obstante seja urgente a necessidade da reencarnação do Júlio, ele há ainda de ter que lutar bastante para poder conseguir retornar à matéria e refazer o corpo espiritual que ele danificou nessas vidas pretéritas. Há poucos instantes, comentávamos a sublimidade da lei. Ninguém pode trair-lhe os princípios. Nós não podemos fugir das leis divinas, elas estão impressas nas nossas consciências. Às vezes a gente acha que pode, então a gente se entrega a processos de viciações, tanto quanto o alcoolismo, o uso de drogas, às vezes a sexolatria, e a gente acha que consegue aliviar a nossa consciência nesses processos enganosos. Na verdade, não.
o que nós estamos fazendo quando recorremos a essas situações também infelizes é causar mais dor e mais sofrimento. O convite é sempre a gente enfrentar aquilo que nos causou a dor, é a gente resolver os nossos conflitos e prosseguir, porque as leis divinas estão impressas dentro de nós, então nós não podemos fugir delas para sempre. A bondade divina nos assiste de múltiplas maneiras, amparando-nos o reajustamento, mas em todos os lugares viveremos de ungidos as consequências dos próprios atos, de vez que somos herdeiros das nossas próprias obras. Então, não obstante a gente fira as leis divinas dentro de nós, não obstante possamos angariar sofrimentos profundos, conflitos, dores, as leis divinas sempre vão nos auxiliar a nos recompormos, mas nunca vai nos isentar da responsabilidade pelos nossos próprios atos, porque nós precisamos aprender o que somos convidados a fazer, o que somos convidados a dizer sim ou a dizer não. E quando nós compreendemos e nos dispomos a seguir as leis divinas exatamente naquilo que elas nos convidam, o alívio é imediato. A gente já percebe que a gente consegue, mesmo na terra, ser um pouco mais feliz, deitar a cabeça nos nossos travesseiros e dormir com um pouquinho mais de tranquilidade. Por isso que vale a pena a gente lutar contra os automatismos do passado, as ideias de violência, as ideias de vingança, as ideias que nos convidam a fazer o contrário do que Jesus nos ensinou. E quando nós conseguimos vencer sobre nós mesmos as nossas próprias emoções, nós começamos a sentir o alívio, nós começamos a sentir verdadeiramente a presença divina ao nosso lado. Blandina, que parecia bastante versada nas questões da infância, associando-se à conversação que Clarencio desenvolvia, considerou com interesse. Efetivamente, a lei é invariável, é imutável, funciona em todos os tempos, em todos os mundos, tal qual o próprio Deus o é. Contudo, a criança desencarnada muitas vezes é problema aflitivo. A gente não consegue ainda compreender muito bem o desencarne desses entes pequeninos. O caso de Júlio não é para mim dos mais dolorosos. Tenho visitado departamentos de reajuste em que se demoram irmãos nossos arrancados à carne violentamente como frutos verdes da árvore em que se desenvolvem. Processos de mente enfermiça que só abençoadas estações regenerativas na carne conseguem curar. Daí a gente vai vendo a importância da reencarnação. Muitas vezes o grande remédio, a solução para nós irmos aos poucos nos reajustando com os erros que cometemos no pretérito é a reencarnação por si só. É o remédio mais imediato e o mais efetivo. Então, muitas vezes, quando a gente reencarna, sob o véu do esquecimento, a gente se revolta com as provações que a vida nos desafia a passar. Mas, na verdade, são essas provações que muitas vezes mexem no nosso calo, que nos causam dor, nos causam sofrimentos profundos, são elas que estão ali trabalhando o nosso íntimo, estacionado, rebelde, a se desprender de todas essas questões ainda primitivas do nosso ser e alçar voos maiores, se libertando da matéria, aprendendo a amar, a se doar, a olhar o próximo e não tanto para si. E aí, aos poucos, a gente vai se aproximando do Pai e do nosso destino, ao qual nós fomos traçados, nós fomos destinados desde o momento da criação. Nós fomos feitos para sermos felizes. A moça esboçou um inteligente sorriso e continuou. Há mulheres cujo coração ainda se encontra em plena sombra, mais fêmeas que mães jazem obcecadas pela ideia do prazer e da posse, e despreocupando-se dos filhinhos, lhes favorecem a morte. O infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. Ela reflete também a respeito de que há muitos corações maternos abnegados e que vêm à Terra e realmente cumprem a sua missão. A gente focou aqui naquilo que é o equivocado para que a gente possa identificar em nós aquilo que nós estamos fazendo e modificar a situação.
Então, ela fala aqui que o infanticídio inconsciente e indireto é largamente praticado no mundo. O que significa isso? Tal qual o suicídio indireto, em que nós retiramos a vida do nosso próprio corpo físico por atitudes equivocadas, ou seja, as viciações, os processos de ira, de revolta, em que nós acabamos por desencarnar precocemente. Muitas vezes o jeito em que as crianças são tratadas pelos seus pais, não somente as mães, mas também os pais, provoca nelas um desencarne precoce. Então, a gente observa na sociedade atual muitas mães que muitas vezes nos seus trabalhos atarefadas, quando chegam em casa não dão aquela atenção que aquela criança necessita receber, entregam nas mãos dela um tablet ou um celular para que elas possam se distrair e brincar, e para que ela possa até mesmo descansar. Nós entendemos, compreendemos a situação da correria do dia a dia, mas estamos aqui somente para relembrar que essa fase da infância ela é extremamente importante para que se observe aquelas más tendências que existem naquela criança, e a fase da infância é essencial para que sejam feitas correções que mudarão o destino daquele ser ali reencarnado. Toda criança é um espírito imortal que traz em si as viciações do passado, os processos regenerativos que precisam ser desenvolvidos nessa existência. Ela traz em si um passado, é sempre um espírito milenar que já viveu diversas existências por sobre a Terra e que precisa de um cuidado muito especial. O momento da infância é quando o ser está maleável, ele recebe com muita facilidade os ensinamentos que lhe são dados. Então, quando são negligenciados nessa fase, acabam por muitas vezes até se entregarem mais à frente ao suicídio pelo desamparo, ou mesmo a sofrerem enfermidades. Nós vemos também na obra, nós não colocamos aqui exatamente o trecho, mas vale a pena observar que muitas vezes mães iradas envenenam o próprio leite materno. E quando o filho se alimenta desse leite, ele também ingere aquele veneno que o ódio, que a ira, que as incompreensões trazem para aquele ser ainda ali fragilizado. Observamos também mães muitas vezes em desespero que se associam a pais, a homens que assumem o compromisso como pais ao lado delas, mas que ainda animalizados, ainda buscando os prazeres sensoriais, para que possam vivenciar a luxúria, o prazer carnal, ministram calmantes a esses entes ainda fragilizados para que possam estar ali dormindo, enquanto eles possam, entre aspas, curtir a vida. Então, que nós possamos dar a verdadeira importância a essa fase da vida. Mesmo nós que não somos mães, não temos filhos consanguíneos, todos nós, a sociedade como um todo, somos responsáveis pelas crianças que passam pelas nossas mãos. Somos responsáveis pelas crianças que convivem conosco. Avós, tios, irmãos. Então, quando nós cuidamos da infância, quando nós realmente damos às crianças, não só o que de material elas necessitam, mas primordialmente o alimento espiritual, nós estamos colaborando para o processo de regeneração do planeta Terra, porque estaremos ali plantando as sementes do amor, as sementes do perdão e fortalecendo aquele ser para que possa lá na frente enfrentar os desafios que ele precisa com dignidade, seguindo os exemplos do Mestre Jesus. Então a gente relembra aqui a importância da evangelização, seja na casa espírita ou em qualquer templo religioso. O importante é que nós possamos desde cedo, desde tenra idade, conhecer o Mestre Jesus e vivenciar os seus ensinamentos. Só completando o que a Marcele falou, nas obras anteriores do André Luiz, nos é revelado que a reencarnação só se compreende em si, se completa aos 7 anos de idade. Até lá, o ser ainda é muito fragilizado, ainda é muito incerto esse processo. Ele ainda está se fixando nos laços materiais, se preparando para a existência que vai seguir, seja ela com o seu planejamento específico que for. Então, a coisa em si só se fecha, só se concretiza por volta dos 7 anos de idade. E aí nós vamos entendendo a importância da maternidade, da paternidade, nesse processo
de abrir as portas do mundo físico para os seres espirituais que precisam passar pelas suas provações no plano físico para se desenvolver, para evoluir. Então, uma das maiores missões que o ser humano recebe de Deus é a da maternidade, a da paternidade. Muita responsabilidade, e por isso nós precisamos desenvolver consciência nesse processo para fazermos o melhor possível dentro de tudo isso que a Marcela explanou, para realmente auxiliarmos esses irmãos necessitados que estão chegando ao mundo. Ante a pausa que se fizera natural, inquiri: mas a lei não traçará princípios inamovíveis? Pretenderá a irmã dizer que uma criança pode desencarnar fora do dia indicado para sua libertação? Será que acontece com as crianças tal qual acontece com os adultos, o desencarne precoce? E a irmã responde, como já vimos também anteriormente, que sim, acontece sim. E muitas das vezes a negligência e a irreflexão dos pais são responsáveis pelo fracasso dos filhinhos. Então a gente observa, como a Karine falou, o tamanho da responsabilidade de receber um ser que antes de ser nosso filho, é filho de Deus. Deus deposita nas nossas mãos a confiança de cuidarmos daquele ente e conduzirmos aquele ser para o seu seio. Então, eis aí a grande responsabilidade que os pais assumem perante as próprias consciências e perante a consciência cósmica, que é a consciência divina. Então, que a gente possa sempre relembrar desse nosso papel perante aos pequeninos. Pertence-nos a condução dos próprios impulsos dentro das leis. As leis são inamovíveis, sim, mas a gente tem as nossas escolhas dentro delas. O que a gente vai fazer do que a vida nos traz, ou o que a gente vai deixar de fazer para que o bem se faça daquilo tudo. A gente sempre tem a nossa margem de escolha. E quando nós estamos estudando o Evangelho de Jesus, nós já temos as nossas diretrizes para escolher melhores caminhos. Considere Hilário. Antigamente na Terra, conforme a teologia clássica, supunhamos que os inocentes, depois da morte, permaneciam recolhidos ao descanso do limbo, sem a glória do céu e sem o tormento do inferno. E nos últimos tempos, com as novas concepções do espiritualismo, acreditávamos que o menino desencarnado retomasse de imediato a sua personalidade de adulto. Será que sempre acontece assim? Nós vimos no Lar da Bênção que não. Muitas vezes, os espíritos que ainda não atingiram um determinado grau de evolução, ali ainda fragilizados ante os seus processos de desencarne, não conseguem retomar a forma adulta. Através do automatismo em que ainda vivem, eles desencarnam e continuam com a forma ainda de crianças. Há espíritos que já sublimaram a matéria, que já têm um domínio, que já têm um controle sobre a matéria, que conseguem sim, que vêm com uma missão de auxiliar os pais, desencarnam precocemente, mas ao desencarnar já conseguem, por já ter o domínio sobre a matéria, já conseguem retomar a forma de adultos. Mas não é o que acontece na maioria dos casos. Isso acontece de uma maneira geral. Quando a gente desencarna, independente do momento da vida, se nós já temos uma concepção mais ampla do nosso eu integral espiritual, o nosso desencarne é mais fácil e a gente consegue ter uma consciência mais ampla mais imediatamente após o desencarne. Quanto mais perturbado nós ainda formos, o nosso desencarne também vai se dar de maneira mais conturbada e dificilmente a gente vai recobrar a nossa memória atual ou recente de maneira fácil. Isso vai demandar um tempo e para enxergar cada vez mais o pretérito, também vai demorar mais tempo ainda. Então, é tudo relativo com o nosso grau evolutivo. O entendimento das enfermidades congênitas e das moléstias insidiosas que assaltam a meninice no mundo, bem como o entendimento dos desastres irremediáveis, tal qual aconteceu com o pequeno Júlio, e da patogenia, que é a gênese das patologias, na essência, envolvem estudos que remontam ao corpo espiritual, para que não sejam um quadro de conclusões falhas ou de todo irreais. Então, muitas vezes, quando nós vemos determinadas situações, nós nos indagamos o porquê daquilo. O corpo espiritual será sempre o que dará o molde, o que será o molde para que o nosso corpo físico
possa ser constituído. Então, quando nós causamos deteriorizações, nós as trazemos na nossa encarnação refletidas no nosso corpo físico. Então, quando a medicina fecha os olhos para a realidade espiritual, não consegue enxergar muitas vezes as origens de determinadas patologias, de determinadas enfermidades, ou mesmo nós observando os desastres, os acidentes que acontecem às vezes com entes tão pequeninos. Então, se a gente remontar a história espiritual daquele ser, a gente vai compreender que ele trazia no seu processo evolutivo a necessidade de que aquilo acontecesse, não para o seu mal, mas para que ele possa se recompor perante as leis, para que ele possa renovar o seu corpo espiritual, para que possa ter reencarnações melhores lá na frente. Voltando à Terra, atraímos os acontecimentos agradáveis ou desagradáveis, segundo os títulos de trabalho que já conquistamos ou conforme as nossas necessidades de redenção, esclarece Clarencio. Ou seja, dentro do nosso corpo espiritual existe um registro de tudo que nós já vivenciamos, de tudo aquilo que precisa ser revivido, de tudo aquilo que precisa ser refeito, de tudo aquilo que necessita de reparação, bem como também de todas as nossas conquistas que já nos trazem luzes, já nos trazem o alívio. Então, a gente vai inevitavelmente atrair aquilo que a gente necessita. Mas sempre tudo isso é acompanhado da misericórdia divina. Muitas vezes nós conseguimos amenizar os nossos resgates quando nós estamos tentando nos melhorar. Porque quando nós já começamos a conhecer o equívoco, já começamos a fazer diferente, já começamos a agir de uma outra forma, talvez aquele resgate muito doloroso ou muito conflituoso já não se torne mais necessário. Porque o objetivo da lei divina não é que a gente sofra uma punição, é que a gente se recomponha perante a ela. As leis divinas são educativas e não punitivas, como muitas vezes a gente se engana pensando e sofre, se revoltando contra o nosso Criador. Quando a gente começa a compreender os mecanismos da vida, a gente começa a entender como Deus trabalha, a gente começa a se aproximar mais dele. Acalmam-se as nossas revoltas, aliviam-se as nossas incompreensões e a gente consegue estar mais perto do Pai, recebendo o auxílio que ele sempre nos traz. Agora a gente vai entrar num outro setor aqui do livro, a gente vai apresentar a Mariana. Até então não havíamos falado sobre ela, mas ela havia adotado o Júlio por filho espiritual e coopera com a neta Blandina nos serviços lá no Lar da Bênção. Então a Mariana vai nos dizer: não estranhe, partilho com Blandina o estudo das leis divinas para renovar-me em espírito com vistas ao grande futuro, mas o amor que ainda trago por velhos companheiros de luta humana constrange minha larga demora em serviço de cooperação na antiga casa de fé religiosa que me afeiçoei. A Mariana pertencia, na sua última encarnação, à Igreja Católica e lá deixou entes queridos. Então, não obstante ela esteja no plano espiritual, estudando as leis divinas, aprendendo sobre reencarnação, aprendendo sobre tudo isso que a gente estuda aqui encarnado, ela continua afeiçoada à Igreja Católica e continua prestando auxílio a eles do plano espiritual. Aliás, ponderou o ministro, sensato, o auxílio divino é como o sol, irradiando-se para todos. As instituições e as almas que se voltam para o Pai Celestial recebem o suprimento de recursos de que necessitam, segundo as possibilidades de recepção que demonstram. É muito interessante a gente observar que o auxílio divino não está distrito unicamente à casa espírita. O auxílio divino é para todos. Não importa qual religião nós adotemos, nós sempre receberemos de acordo com aquilo que necessitamos e de acordo com a capacidade que nós temos de perceber e receber o auxílio. Então, como o ministro Clarencio bem nos esclarece, o sol, ele brilha para todos, sobre justos e injustos, sobre bons e maus. A bondade e a misericórdia divina estão sempre presentes. Basta que a gente se disponha a fazer a nossa parte para que a gente possa conseguir receber o auxílio que é uma constante nas nossas vidas. Tudo é uma questão de intenção. Se a instituição religiosa tem a intenção de auxílio, ela será auxiliada também pelo plano espiritual, independente de qual seja o segmento religioso que ela professa. E agora a gente vai ver uma outra indagação do Hilário. O Hilário está fazendo aqui o papel do André Luiz nas obras anteriores, né? Como ele era um recém-desencarnado, ele tem todas as dúvidas que a gente tem e que o André também trazia consigo.
Interessado, porém, nos apontamentos que surgiam cada vez mais valiosos, Hilário indagou: em que base se formará o processo de auxílio nas igrejas? Como que os espíritos auxiliam nos outros templos religiosos, especificamente aqui ele está se referindo à Igreja Católica? Com o impedimento de nossa comunicação direta, ou seja, lá não há diretamente uma mesa mediúnica, o trabalho do passe, então como que os espíritos vão auxiliar nesse templo? Com o impedimento de nossa comunicação direta, como será possível cooperar em favor dos nossos irmãos católicos romanos? Isso demonstra ainda o quanto a gente é infantil com relação à nossa maneira de enxergar a maneira como Deus atua, a maneira como Deus age na nossa vida por intermédio desses espíritos que trabalham nesse serviço assistencial. Existem infinitas maneiras de receber bênçãos e auxílio. Como a Marcele mesmo falou, o que vai determinar é a nossa capacidade receptiva. O auxílio vai vir de diversas formas. Deus se comunica conosco das maneiras mais interessantes possíveis, mais criativas. Muitas vezes é por meio de uma música, uma poesia, uma revista, uma foto, uma conversa, alguém que surge no seu caminho e traz uma palavra. Infinitos caminhos. O Pai é soberano, é misericordioso e é puro amor. Se a gente está atento, a gente consegue perceber, né? Orai e vigiai. Às vezes até a gente passa na rua, ouve uma frase que alguém falou e aquela frase é esclarecedora para a gente. É bem interessante mesmo esse aspecto de Deus agir e atuar nas nossas vidas. Muito simplesmente, esclareceu Mariana Prestimosa, o culto da oração é o meio mais seguro para a nossa influência. Olha que maravilha, todo o desfecho dessa obra se deu através de uma prece inicial que redundou em todo esse auxílio. Então a gente percebe que realmente a oração é o meio mais eficaz para nos comunicarmos com Deus. E para fazermos uma prece, para fazermos uma oração, é necessário que tenhamos determinadas formalidades, que nos ajoelhemos, que estejamos de pé, sentados, de olhos fechados ou abertos? Não. A comunicação com Deus, ela precisa ser desenvolvida em nós e precisa se tornar uma constante. Precisamos nos tornar mais íntimos de Deus, mais amigos de Deus ou mais filhos, conforme preferirmos. Porque nós podemos orar a todo tempo. Quando nós estamos apreciando uma bela paisagem, nós estamos em oração, estamos louvando ao Pai. Quando nós abraçamos um ente querido e demonstramos ali o nosso afeto e o nosso amor, distribuindo para ele aquelas vibrações salutares e amorosas, nós estamos também orando. Quando nós nos reunimos na casa espírita com os pensamentos elevados e focados no bem, na nossa melhoria, na nossa reforma íntima, nós estamos também orando. Quando nós pegamos um livro com ensinamentos saudáveis para o espírito imortal que somos e fazemos uma leitura, estamos também orando. O ato da prece, o ato da oração não se resume ao conjunto de palavras que fazemos nos nossos templos religiosos ou nas nossas casas antes de dormir. A presença de Deus é constante na nossa vida. E quanto mais nós conseguimos sentir e perceber essa presença amorosa, melhor a nossa vida se faz. A qualidade existencial, as nossas emoções se tornam mais elevadas, os nossos pensamentos, as nossas reações ante aos desafios que a vida nos oferece se tornam mais amenas, mais pacificadas. Então, o grande objetivo é que realmente possamos estar sempre em oração, sentindo a presença do Pai em todos os momentos da nossa existência, seja nos momentos de maiores dificuldades, de tristeza ou de conflito, como também naqueles momentos em que estamos felizes e alegres, possamos também louvar e agradecer ao Pai a oportunidade de viver, de experienciar tudo aquilo que nós necessitamos e de crescer para a vida maior que nos aguarda. A coisa toda é tão simples que a gente complica porque não consegue acreditar que é simples. Como a Marcele falou, Deus está em tudo, Deus nos permeia. E a gente simplesmente precisa acreditar nisso e buscar essa conexão, que é íntima, é interna, é capacidade de cada um. Todos nascem com essa capacidade, com esse canal. Então, as instituições religiosas surgem porque a gente não conhece ou ignora esse processo e cria diversos mecanismos para estabelecer essa conexão extremamente complexos, cheios de formalidades,
cheios de horários, rigores, que são completamente desnecessários. O dia que a criatura entender que está em sintonia direta com o Pai, só depende dela, da vontade dela, nós não precisamos de nenhuma instituição religiosa. Como a gente ainda não desenvolveu essa capacidade, as instituições existem nos mais diversos matizes, mas o próprio Espiritismo nos revela que a religião do futuro vai ser o amor. Exato. A mente que se coloca em prece estabelece um fio de intercâmbio natural conosco, mas não de maneira ostensiva, alegou o nosso companheiro Hilário, estudioso. Pelo pensamento, explicou a interlocutora respeitável, a intuição beneficia em toda parte, e quanto mais alto é o teor de qualidades nobres na criatura, mais ampla é a zona lúcida de que se serve para registrar o socorro espiritual. Os nossos pensamentos estão constantemente criando realidades. E quanto mais nós nos esforçamos por ter os pensamentos o mais elevado possível, maior é a nossa conexão, maior é a nossa afinidade com os benfeitores da humanidade. Quando os nossos pensamentos não estão muito elevados, nós nos afinizamos com os seres que estão na mesma sintonia. Mas quando nós tentamos enobrecer as nossas ideias, modificar as nossas atitudes, os nossos comportamentos, nós criamos um canal direto com os benfeitores, que são os mensageiros de Deus. As igrejas nascidas do cristianismo caminham para a grande renovação. O progresso assim exige. Auxiliemos as igrejas antigas em vez de acusá-las. Todos somos filhos do Pai Celestial, e onde houver o mínimo germe de cristianismo, aí surgirão recursos de recuperação do homem e da coletividade para o Cristo nosso Senhor. Elucida Mariana. Olha que coisa maravilhosa. Onde houver o mínimo germe do cristianismo, uma hora ele florescerá. E todos os ideais, todos os princípios da doutrina espírita que nós estamos aprendendo nesse momento, eles nos revelam unicamente a realidade a respeito da vida, a verdade a respeito de quem somos, de onde viemos, para onde iremos. Então, um dia, todas as doutrinas religiosas dos diversos, diferentes matizes irão abraçar essa realidade. Não que todos se tornarão espíritas, os caminhos são muitos, mas todos abraçarão a verdade, a realidade de que somos seres imortais, que tivemos um início, que não teremos um fim, e que a nossa trajetória evolutiva, o único e exclusivo objetivo é que nos tornemos a cada dia, cada vez mais felizes e mais em paz. E é essa felicidade e é essa paz que nos aproximará de Deus e nos fará compreendê-lo em sua plenitude, tal qual Jesus o compreende e realiza exatamente e minuciosamente todos os desejos do Pai. Ou seja, Jesus é o maior cumpridor das leis divinas que nós conhecemos. E um dia também seremos nós assim. Porque todas as dores e sofrimentos e conflitos que nós experimentamos advêm unicamente dos nossos desvios e dos nossos desrespeitos perante as leis. Então, quando nós mudamos a trajetória, quando nós decidimos cumprir essas leis, a felicidade e a paz vão surgindo no íntimo do nosso ser. As despedidas, retomamos as excursionistas sob a nossa guarda, a Antonina e a outra irmã, e em pouco tempo achávamos de novo no caminho terrestre, eles estavam de volta ao plano material. Da faixa de luz solar, tornamos a imersão na sombra noturna, mas o espetáculo do céu não diminuíra em beleza, porque as primeiras cores da alvorada tingiam o distanciado horizonte. Clarencio restituiu a companheira de Antonina ao lar, depois de afetuoso adeus, e sem maiores delongas, demandamos o ninho doméstico de nossa amiga. Então, eles rumaram para a casa de Antonina. Nossa amiga não poderá guardar positivas recordações, informou Clarencio com atenção. Então, Clarencio restitui ali a Antonina ao veículo físico, através de passes, ele realiza tudo aquilo que é necessário para que ela possa retornar ao corpo físico.
Mas ele observa que ela não poderá guardar positivas recordações. Vamos verificar por quê. Mas por que? Indagou Hilário, admirado. Raros espíritos estão habilitados a viver na terra com as visões da vida eterna. A penumbra interior é o clima que lhes é necessário. A exata lembrança para ela redundaria em saudade mortal, como uma sementinha que é colocada no fundo da terra para que ali, protegida pela própria terra, possa crescer e se desenvolver para a luz. Assim somos nós, como quando estamos na carne. Muitas vezes, se conseguíssemos relembrar de tudo aquilo que vivenciamos em nossos desdobramentos, a nossa vida na terra se tornaria ainda muito mais penosa. Teríamos muito mais dificuldades em lidar com a nossa realidade se relembrássemos as belezas e as maravilhas que é estar fora do corpo físico. Basta se colocar no lugar dessa mãe que perdeu o filho recentemente, ainda criança, e se encontra com ele no plano espiritual. Como retornar à carne depois disso, diante da saudade que se sente? Só uma mãe sabe que dor é essa. Então, como voltar e continuar a vida esperando o momento do reencontro, quando Deus determinar, sem saber ao certo quando isso se dará? A dor aumenta, a gente não consegue se desprender tão facilmente, pelo contrário, o apego se intensifica. Então é muito difícil para a gente ainda lidar com essas duas realidades, a do plano físico e a do plano espiritual. São coisas ainda muito distintas. O que a gente vivencia aqui ainda é muito sofrido, e lá a realidade é muito mais amena, mais agradável. A gente está muitas vezes em contato com entes extremamente queridos que já partiram e que nos causam ainda muitas saudades, muito sofrimento por conta dessa distância. Então, muitas vezes, talvez nos levaríamos à loucura, essa mistura dos dois planos. Por isso, Deus, na sua misericórdia divina, não permite que a gente registre conscientemente, de maneira lúcida, essas memórias. Elas estão no nosso íntimo, no nosso inconsciente, mas não no nosso consciente lúcido. Exatamente, ela vai trazer ali a certeza de que se reencontrou com o filhinho amado, mas não com todos aqueles detalhes da beleza que ela sentia, que ela até, como a gente viu nos capítulos anteriores, ela fica com vontade de ficar lá. Aí o Clarence lembra, poxa, mas e os filhinhos? Será que você conseguiria ser feliz aqui, deixando os outros filhos lá na terra? Então, se ela trouxesse realmente essa lembrança, traria para ela um conflito muito grande, mas ela traz, na essência, a certeza de que Júlio continua vivo e de que, em algum momento, eles se reencontrarão. O contato com o reino espiritual, enquanto nos demoramos no envoltório terrestre, não pode ser dilatado em toda a extensão, para que a nossa alma não afrouxe o interesse de lutar dignamente até o fim do corpo. Então, a gente precisa realmente estar aqui, nada está equivocado em relação às leis divinas. A gente está no lugar certo, com as pessoas certas, lutando para o nosso melhoramento. É necessário que tudo isso se dê para o nosso próprio bem. E aí o que ele coloca é que muitas vezes, se nós tivéssemos essa consciência, a gente desistiria de continuar vivo, de continuar vivendo. E muitas vezes iríamos querer abrandar, terminar logo essa vida para encontrar essa realidade espiritual. O silêncio passou a dominar o recinto, mas Clarence quebrou-o quase de imediato, convidando-nos a socorrer o velhinho que nos aguarda. Dormitava o ancião numa velha cadeira. Agora a gente vai conhecer um pouquinho o Leonardo, que era o avô desencarnado da Antonina e que convivia ali no lar. Apesar de estar desencarnado, ele ficava ali com a Antonina, que era a única, como ele vai explicar mais à frente, que fazia preces para ele. Então ele ficou ali naquele ninho doméstico, se sentindo ali amparado e abraçado. E ele não prosseguiu na sua trajetória espiritual. E Hilário vai perguntar, será sono? Perguntou Hilário, mais novo que eu na vida do além, diz o André Luiz. Sim, confirmou o instrutor benevolente. Na fase em que se encontra, Leonardo subordina-se a todos os fenômenos da existência vulgar. Não prescinde assim de repouso para refazer-se. Nós vamos ver mais à frente o porquê de Leonardo ainda trazer um corpo perispiritual tão denso e ainda ter necessidades
semelhantes às nossas que estamos encarnados. Era como se ele tivesse encarnado ainda. Exato. Em seguida, Clarencio deteve-se na contemplação do velhinho que repousava e continuou comentando, mais particularmente com Hilário. Conforme a vida de nossa mente, assim vive o nosso corpo espiritual. Olha que forte isso. Conforme o que nós estamos pensando, nós estamos construindo e reconstruindo o nosso corpo espiritual. Nosso amigo entregou-se demasiado às criações interiores do tédio, ódio, desencanto, aflição e condensou semelhantes forças em si mesmo, coagulando-as desse modo no veículo que lhe serve às manifestações. Daí esse aspecto escuro e pastoso que apresenta. Então, Leonardo ali entregue ao ócio, ao tédio, acabou fazendo com que o seu corpo espiritual se tornasse igual aos pensamentos que ele emitia. Ele se tornou um ser denso, pastoso. Apesar de desencarnado, ele habitava um corpo espiritual ainda muito parecido, muito grosseiro, muito parecido com o nosso. Nossas obras ficam conosco, somos herdeiros de nós mesmos. Nos ensinou o Mestre Jesus, e eis que o reino dos céus está dentro de nós, porém a construção é nossa. O que nós estamos construindo, que lar nós estamos construindo dentro de nós mesmos para que possamos habitar? Estamos verdadeiramente construindo o reino dos céus ou estamos criando infernos, sabemos, passageiros, transitórios sim, mas que nos incomodam durante diversas existências? Cabe a nós escolher as sementes. Deus nos deixa livres para isso. E ficaremos sempre vinculados à colheita de tudo aquilo que nós semearmos. Não importa em qual planeta estejamos habitando. Importa o mundo que nós criamos dentro de nós para que possamos viver. Jesus esteve na terra e, não obstante todo o sofrimento, todas as dores, tudo aquilo que vivenciou, vivia Deus dentro de si e por isso trazia em si o paraíso. Então, nós podemos, desde agora, começar essa construção, se ainda não o fizemos, porque colheremos exatamente aquilo que estamos plantando. Uma questão que o Hilário faz, que é bem interessante, mas e se o nosso irmão trabalhasse? Se depois da morte procurasse conjugar o verbo servir? Inquiriu o meu colega preocupado. Indiscutivelmente, o trabalho renova qualquer posição mental. Leonardo, ao invés de seguir sua vida, Esteves, que seria o seu desafeto do passado, que vamos conhecer mais a fundo lá na frente, já havia reencarnado, já estava em processo de se refazer perante as leis, e ele estava lá, desencarnado, com aquele aspecto velhinho, pastoso, denso, porque não deu prosseguimento à vida. A lei é de progresso, nós precisamos estar sempre em constante renovação. A lei também é de trabalho. Então, quando nós estamos trabalhando em favor dos nossos irmãos, na verdade, estamos trabalhando para o nosso próprio crescimento, para o nosso próprio aprimoramento espiritual. Estamos fazendo com que as sementes divinas que o Criador colocou dentro de nós no momento da criação se desenvolvam. Então, o convite é sempre ao trabalho. Por isso mesmo, o constante apelo do Senhor, a ação e a fraternidade se estende junto de nós diariamente, através de 1000 modos. A cada dia que a gente vive por sobre a terra, a gente tem inúmeras situações, inúmeras oportunidades de crescermos e avançarmos. Quando somos convidados a um momento de ira, a um momento de estresse, de descontrole, estamos ali não sendo amaldiçoados pelo Criador, mas ao contrário, estamos ali tendo a chance de vencermos aquela situação e mostrarmos para nós mesmos que já somos capazes de dar a outra face. A face do ódio, possamos dar a face do amor, como nos ensinou o Mestre Jesus. Se pretendemos possuir um psicossoma sutilizado, um corpo espiritual sutilizado, capaz de reter a luz dos nossos melhores ideais, é imprescindível descondensá-lo pela sublimação incessante de nossa mente, que precisará, então, centralizar-se no esforço infatigável do bem. Fica aí mais uma vez o convite para que possamos trabalhar no bem. É para esse fim que o Pai Celestial nos concede a dor e a luta, a provação e o sofrimento, únicos elementos reparadores suscetíveis de produzir em nós o reajuste necessário quando nos pomos em desacordo
com a lei. Então, aqueles momentos de dores que anteriormente nós reclamávamos com Deus e dizíamos, Pai, por que tanto sofrimento? Está aí a revelação de que, na verdade, são reajustes perante a própria lei divina. Então, nós não temos motivos nem razões para nos afastarmos de Deus e nos revoltarmos contra Ele, mas sim, mesmo nos momentos de dores, obrigada, Pai, eu preciso passar por isso, mas eu sei que é passageiro, me dê força para que eu possa continuar, me ajuda a vencer, está difícil, mas eu confio na Tua providência, eu sei que Tu és soberanamente justo e bom e que não permitiria que eu vivenciasse essa situação se ela não fosse me trazer lá na frente um bom fruto, um algo melhor. E seguindo para a nossa parte final, Clarencio lembrou que para socorrer um ancião ensandecido, não dispensaríamos algum trabalho de análise da mente. E porque semelhante serviço demandaria talvez a cooperação de companheiros encarnados que não deviam ser incomodados na paisagem diurna, o ministro convocou-nos a retirada. Geralmente os espíritos, eles trabalham mais nesses processos de auxílio à noite, porque nós temos os nossos deveres prescritos, os compromissos que assumimos perante as leis, que precisamos desenvolver os nossos trabalhos na matéria durante o dia. Então, geralmente, eles esperam o repouso quando há o desdobramento e aí iniciam o trabalho. Por isso, a importância da prece antes de dormir, para que a gente possa sair do corpo físico numa situação em que estejamos em condições de receber o auxílio que a providência divina nos envia a todo tempo. O prosseguimento da tarefa assistencial, desse modo, foi marcado para a noite seguinte. Então, fica aqui essas ideias que o André Luiz nos trouxe, que são ideias realmente trazidas do plano maior, para que nós possamos levar para casa e refletir, e não só ficarmos no plano das ideias, no plano do entendimento, no plano das reflexões, mas que possamos cada vez mais efetivamente aplicar esses ensinamentos na nossa vida, no nosso dia a dia, porque aí teremos, sem sombra de dúvidas, uma melhor qualidade de vida. Que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ampare, nos proteja e nos guie sempre. E nós faremos um pequeno intervalo, retornaremos às 8h30? 8h30. Mas eu tenho 2 recadinhos para passar antes.